Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 20 de outubro do ano de 2016 e hoje eu gostaria de falar sobre o fumo. Ontem eu comentei sobre o uso do marafo dentro do contexto religioso umbandista e não poderia deixar de lado seu companheiro, o fumo. Afinal, o fumo desperta muita curiosidade das pessoas e com frequência eu encontro pessoas que vêm me perguntar se o fato das entidades fumarem não faria mal à minha saúde física. Mas por que essa compreensão hoje? Porque na segunda década do século XXI, a que nós estamos, cigarro é visto como uma coisa plenamente nociva à saúde humana. Você compra um cigarro, vem aquelas fotos das pessoas doentes, mas nem sempre foi assim. Na minha infância, na década de 80, fumar era a coisa mais legal do mundo. Era charmoso, era bonito. Toda a cultura da minha infância louvava o cigarro, tornava-o em evidência. Então, a cultura da minha infância não é a mesma de uma criança hoje em dia. Hoje em dia todo mundo sabe que fumar faz mal à saúde. E daí vem a preocupação dessas pessoas, né? Você, enquanto médium que está ali fumando, não está prejudicando a sua saúde ao longo dos anos? E antes de responder diretamente essa questão, vamos pensar algumas coisas. Por exemplo, o tabaco, que é de onde vem o fumo, é tratado em muitas culturas indígenas como algo sagrado, utilizado inclusive em rituais religiosos para expansão da consciência, seja através do fumo, seja com rapé, etc. Então, o que acontece? Ele está enquadrado naquilo que muitos pesquisadores chamam de plantas de poder. Que poder? Ela tem poder de afetar a nossa mente, a nossa consciência, o nosso estado mental. O que houve é que o homem branco, conhecendo a planta, fez um uso banal da mesma. Transformou-a em algo banalizado. E aí a mesma reflexão que eu fiz ontem sobre o marafo, que em nossa sociedade é consumido de forma totalmente banal, desconhecendo o seu propósito energético, a sua força energética, da mesma forma é o fumo. Então o fumo sai de um contexto sagrado. E não que não houvesse índios que o tratavam de forma desrespeitosa, porque também é mito achar que todo índio era um amante da terra. Mas ele tinha um papel muito importante nos ritos religiosos. Ele sai desse contexto e se transforma em comércio. E ao longo dos séculos se tornou um vício. E o vício, ele prende a alma, ele aprisiona, ele escraviza. Então o vício, ele obviamente é ruim. Mas então, por que as entidades fazem uso do fumo? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês, e com segurança, é que o fumo ajuda a manter o transe. Para mim, a partir do momento que eu incorporo, eu estou sentindo um nível vibratório. Quando a entidade faz uso do fumo, aquilo se intensifica, se duplica. Então eu não tenho a menor dúvida que o primeiro efeito do fumo é fortalecer o transe mediúnico. Como eu disse ontem, não conheço outra religião mediúnica em que o transe seja tão forte, tão intenso quanto dentro da ritualística umbandista. Para conseguir manter isso,
é necessário o uso de elementos. E aí vem a primeira função do fumo. A segunda função do fumo está ligado ao seu alto poder de limpeza. As entidades já falaram para a gente que se algum dia a gente precisar fazer uma defumação de emergência, digamos, e não tivermos à mão os elementos comuns que nós incensamos, que a gente poderia fazer uma defumação apenas com charuto. Porque ele tem um alto poder de limpeza. Então você que é leigo e que já visitou um ou outro terreiro e achava falta de educação as entidades soprarem fumaça na sua cara, saiba que a razão é para limpá-lo. E quando as entidades fazem um uso massivo do fumo, é porque o bicho está pegando. Então isso também precisa ser compreendido. O fumo ele tem um alto poder de limpeza. E uma vez conversando com a entidade, eu perguntei por que eles utilizavam a energia do fumo para limpar, para fortalecer o transe, e isso não fazia mal ao médium, mas se o médium fumava, as entidades vinham e pediam para ele parar de fumar. E sabem o que ele me respondeu? Ele me disse o seguinte, isso foi uma explicação de um cigano, que a energia do fumo, ela é tão forte para a limpeza, que quando a pessoa fuma, sem o objetivo religioso, sem o aproveitamento da energia, aquela energia, quando é sugada junto à fumaça e passa pelos pulmões, ela promove uma limpeza muito forte de toda carga negativa que estiver alijada no pulmão do sujeito. Mas como a sua ação de limpeza é violenta, ela é como se fosse um jato d'água muito forte desses lava-jato. É como se ela arrancasse a tinta. Então ela limpa não só as energias nocivas, mas ela acaba também limpando as boas. E com isso, o corpo se enfraquece. É como uma pessoa que faz defumação na sua casa todo dia, ou toma banho de sal grosso toda semana, ela termina enfraquecida. Porque são processos de limpeza que vão limpar tão profundamente as energias, que vão acabar também drenando as boas. E aí é o problema do vício, porque com o passar dos anos você vai enfraquecer tanto o seu corpo, e cada órgão nosso ele tem uma parcela de energia, um fluido vital que é alimentado por um corpo chamado duplo etérico. Isso começa a enfraquecer tanto o duplo etérico que começam a surgir as doenças. Então aí que está o problema. Não é a erva em si. A sua finalidade como expansora da consciência, como fortalecedora do transe mediúnico e como um excelente limpador, ela continua ali, atuando. O problema é o uso banalizado, é o uso viciante que enfraquece o corpo. Então aí está a solução da problemática. Quando a entidade vem o preto velho e vai fumar o seu cachimbo, ou vem lá o Exu com o seu charuto, ou o malandro com o cigarro, isso não vai fazer mal ao médium, porque no momento em que a entidade está sugando aquela fumaça, ela está também absorvendo aquela energia e dando um direcionamento que só os espíritos conseguem fazer. Nós, encarnados na matéria, nós não conseguimos fazer. E aí eu já comentei para vocês que eu tenho rinite crônica. Eu sou extremamente alérgico. Se chega uma pessoa perto de mim fumando, eu saio de perto porque eu espirro, meu nariz coça. Só que aí é o X da questão. É aí onde a coisa fica mais interessante. Porque naquele momento que você está ali, que o transe é estabelecido, eu não sinto nada. O nariz não coça, eu não espirro, não fica vermelho,
simplesmente não acontece nada. É como se milagrosamente a alergia sumisse, desaparecesse. Então é uma coisa muito interessante, né? E se eu desincorpore, e tem médiuns incorporados ali do meu lado, e a entidade está fazendo uso, eu fico longe, porque a rinite ataca na hora, mas durante o transe nem um pouco. Então não faz mal para o médium, porque a entidade tira aquela energia e direciona, tira e direciona. Isso é uma coisa. Agora o cara que é viciado em cigarro, que ele fuma porque fuma, ele está acabando com o corpo dele porque ele não tem a capacidade de manipular essa energia. Então essa energia vai consumir a sua saúde. Esse é o diferencial. Outro ponto importante que eu não posso me esquecer. A grande maioria das entidades que eu já conversei, que eu já conheci, com quem eu fui atendido, elas não ingerem a fumaça. Isso é importante. A entidade suga, mas conserva na boca a fumaça, para conseguir fazer a absorção da energia e depois sopra de volta, já com o misto das suas energias espirituais com as energias materiais do médium. Por isso que a famosa baforada, né, quando o guia vai lá, puxa o cachimbo e dá aquele sopro de fumaça, aquilo tem um alto poder de limpeza, um alto poder de revitalização. Então, eu acredito que essas informações sejam suficientes para a gente refletir, pelo menos inicialmente, quanto à importância e o uso do fumo. E há algum tempo atrás, eu li uma pesquisa que mostrava que entre as religiões, uma das que tinha o maior número percentual de fumantes era a Umbanda. E na vida prática eu confirmei isso, porque eu vejo realmente que muitos médiuns acabam fumando. Não porque a entidade fuma, e aí eles ficam com vontade e começam a aprender a fumar porque a entidade fuma. Não. Mas porque não pensam mais seguramente, não analisam com mais calma a diferença entre o uso religioso da substância e o uso pessoal da substância. E eu já tive ocasião de observar os próprios guias a nos alertarem para várias pessoas que fumavam, para que elas parassem de fumar, porque isso estava prejudicando a saúde delas. Então, como a gente observa nessas duas últimas reflexões, a questão não está nos elementos em si. Não é o fato da bebida, não é o fato do fumo, é sempre o uso, sempre o contexto, sempre a finalidade, sempre a manipulação energética. Então, se você tinha essa dúvida do porquê que as entidades fumavam, então eu espero que, pelo menos em parte, eu tenha conseguido te esclarecer este respeito. Vou parando por aqui. Se você quiser mais informações, acessa mediumdeumbanda.com, e se quiser falar comigo, manda um e-mail para leonardo@mediumdeumbanda.com, e um abraço a todos.